Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de terceira câmara da Escola Tempo Paulo Florescer. Hoje, dia 14 de junho de 2020, e o tema da nossa conferência é Equilíbrio dos Centros e a Fabricação dos Mercúrios. Então, para entendermos o tema da conferência, vamos antes explicar o que é alquimia, Mercúrio e os centros da máquina. O que é alquimia? Alquimia é a base da nossa filosofia. A alquimia é a química sagrada. Através dos tempos, criou-se uma linguagem própria na alquimia para sintetizar todas as buscas do homem. Essa linguagem envolveu-se num profundo hermetismo para que somente os corações inteligentes, com sensibilidade suficiente, pudessem ser guiados para as finalidades que a alquimia se propunha. A alquimia, segundo a concepção gnóstica, é a arte da transformação dos elementos grosseiros do nosso corpo físico e psíquico em elementos superiores da alma e do espírito. Na linguagem hermética esotérica, isso significa transformar o chumbo em ouro. Essa arte alquímica foi estruturada e codificada primeiramente pelo grande avatar do Egito, Hermes Trismegisto. Depois passou para os árabes, que a levaram à Europa com as invasões muçulmanas na Península Ibérica. A alquimia ganhou uma nova cara na Idade Média. Os alquimistas utilizam-se do grande mistério para alcançar a pedra filosofal. Os iniciados que recebem essa pedra, que é a mesma pedra mencionada por Jesus e pelos maçons, têm direito ao elixir da longa vida, a chave da vida eterna e a cornucópia da abundância, segundo textos clássicos herméticos. Esses prêmios todos, na verdade, encontram-se não em laboratórios químicos externos, mas em nosso próprio laboratório orgânico, ou seja, no nosso próprio corpo. Mais precisamente em nossas glândulas endócrinas, especialmente as gônadas, glândulas sexuais. A finalidade maior da alquimia é a liberação do ser humano através da expansão e iluminação da nossa essência divina. Seu objetivo é criar a luz a partir do aspecto original de toda a criação, o fogo, que no organismo humano é de natureza sexual e que, transmutado, se transforma em luz espiritual e iluminação da consciência. Essa transformação alquímica produz uma série de benefícios físicos e anímicos, como a regeneração e a revitalização das energias, o restabelecimento do equilíbrio das funções hormonais e metabólicas, desencadeando-se um processo de rejuvenescimento das células realmente extraordinário. O mais importante é a mola propulsora que movimenta a humanidade. Tudo gira em torno do amor, mas poucos conhecem e vivem os mistérios do amor. As chaves secretas que os conduz à verdadeira felicidade, ao êxtase. A maioria das pessoas vive apenas alguns momentos fugazes e passageiros do amor e não sabe. Como evitar que esse sentimento maravilhoso se esvaia de forma rápida e melancólica? Segundo os preceitos alquímicos tradicionais, o verdadeiro êxtase é alcançado quando o homem e a mulher, através da alquimia sexual, transmutam o fogo em luz, inspirados no amor consciente. Os estados de êxtase dependem da intensidade da luz e esta depende da transformação do fogo sexual. Há infinitas formas de êxtase, porém a mais elevada e profunda é a tântrica alquímica. Mercúrio. O que seria o Mercúrio? Para realizar a grande obra, existe apenas uma única matéria,
Essa matéria é o mercúrio. É a semente ou esperma cozido e recozido dos metais. Lembrando que em alquimia, metal significa corpo. Os metais alquímicos são nossos próprios corpos internos. O mercúrio é o gerador dos diversos corpos, dos diversos metais que são nossos corpos. No seio da Terra, segundo grau de sulfurização, traduzindo para uma linguagem mais comum, os corpos existenciais superiores são criados mediante o fogo de Kundalini, que jaz em nosso interior à medida que o alquimista, que somos nós, cria ou gera corpos existenciais superiores e estes vão se revestindo de mercúrio. Mais tarde, serão recobertos de ouro, mas não é possível fixar o ouro sem que primeiro haja o mercúrio, pois é o mercúrio que fixa o ouro. Mas ainda o ouro é o mercúrio em sua máxima perfeição. Na arte alquímica, aprende-se que, antes de tudo, é necessário preparar o mercúrio filosofal. É preciso ter clara compreensão que todos os metais na Terra podem ser decompostos ou reduzidos ao mercúrio, pois ele é a matéria-prima de todos os metais. Se o homem é o resultado do sêmen, este mesmo homem pode ser reduzido novamente ao sêmen, não ao semifísico, mas ao semi-energético espiritual ou simplesmente ao mercúrio. Se um homem quiser entrar no reino de Deus, precisa ser reduzido a espírito. Em outras palavras, precisa retirar de si mesmo todos os agregados, tudo que não é de natureza espiritual. Por exemplo, se eu tenho uma estátua de metal com a forma de um animal e eu quiser mudar sua forma para a aparência humana, eu preciso derretê-la ou submetê-la ao fogo. Ou seja, reduzi-la à matéria-prima, decompondo-a a seus próprios elementos fundamentais. E em seguida, posso modelá-la com uma nova forma. Na arte alquímica, fazemos a mesma coisa. Primeiro decompomos o homem à sua matéria-prima, qual seja, o mercúrio, com o qual fomos elaborados no ventre de nossa mãe. A água bendita solvente universal, mercúrio que dissolve todos os metais da terra, transformando em matéria-prima para se dar uma nova forma ao homem. Portanto, é necessário tornar-se casto, jamais desperdiçar o mercúrio ou a água bendita. Primeiro temos que reduzir todos os metais à sua matéria-prima, para depois transmutá-lo até serem transformados em puro ouro. São palavras do mestre Samael Aun Weor. Como podemos comprovar a atuação dos defeitos psicológicos em nós? Existe em nós egos, e para eliminarmos através do que chamamos morte psicológica, também conhecida como a morte mística, ou ainda morrer psicológico. Para isso, nós vamos então ver o que são os 7 centros da máquina humana. Ao estudar a anatomia oculta dos seres humanos, descobrimos a existência de 5 centros energéticos básicos, os quais produzem 5 tipos de energias diferentes, com as quais se é possível comandar toda a máquina humana. Os centros energéticos está exemplificado no gráfico aqui. Então, nós temos o centro sexual, que fica no osso cóccix. Nós temos o centro instintivo no osso sacro, o centro emocional inferior na altura do umbigo, o centro intelectual inferior na altura do coração, o centro motriz na altura da laringe. Esses são nossos 5 centros básicos. E nós temos mais 2 centros superiores, que é o centro emocional superior, que fica na glândula pituitária, e o centro intelectual superior na glândula pineal. O que acontece? Que esses centros básicos nossos estão
em desequilíbrio. Quando a gente não trabalha sobre nós mesmos, né, eliminando nossos egos, nós desequilibramos esses centros básicos. O centro sexual é responsável por criar através do sexo. Então nós temos 3 tipos de sexo. O sexo normal, que é para a reprodução da espécie. O infrassexo, que é a reprodução do ego animal. Nesse infrassexo entra aqui todo tipo de pornografia, de perversão sexual, que a gente se submete. E existe a energia sexual mais poderosa de todas, pois é a única energia em toda a natureza que tem poder de criar a vida, superior. O defeito desse centro é a preguiça. Mas com o trabalho espiritual a gente consegue desenvolver a virtude, que é o oposto da preguiça, que é a diligência. O segundo centro é o instintivo. Fica no osso sacro, que é a base da coluna vertebral. A função desse centro, ele cumpre muitas funções. Ele é o tetrasustentador. Está encarregado de produzir e distribuir todas as águas do microcosmo, portanto maneja a saúde do corpo físico, a reprodução das células e o karma. Maneja todos os átomos metálicos do nosso Mercúrio. Nele se encontra nosso ego. Quando o centro emocional produz um desejo, o ego se apossa dele. Por isso afirmamos que a principal função deste centro é aprender, através do desejo. A sua energia é vital e instintiva. Controla os instintos naturais do ser humano, como o instinto de sobrevivência, instinto materno, instinto sexual, etc. Quando a gente está em desequilíbrio, às vezes o instintivo, aquela mãe super protetora pelo instinto, ela protege o seu filho até muitas vezes a fase adulta, prejudicando. Então quando a gente desequilibra esse centro, a gente vai causar um distúrbio às vezes na vida de um terceiro, do seu filho, que é por instinto maternal você cuidá-lo, você não deixa ele crescer, mas pelo defeito do instintivo. O defeito dele é cobiça. O emocional inferior, o local é o umbigo, aqui está o centro emocional inferior, na altura do umbigo, mas sempre na coluna vertebral. Importante que se entenda que todos esses centros estão localizados na coluna vertebral. É o único centro de controle que, porém, é formado por 2 pontos, que se localizam um no coração e o outro no plexo solar, região do umbigo. Talvez você já tenha percebido que, diante de certos acontecimentos em nossas vidas, situações inesperadas que acontecem, que a gente fica assim nervoso, sentimos aquela sensação esquisita no coração, um certo frio na barriga. Essa sensação esquisita é produzida, então, pelo centro emocional inferior. Essas sensações são perceptíveis justamente nos pontos que formam o centro emocional. A função dele é sentir, a energia dele é emocional, o sentido que ele atua é o olfato, e o defeito dele, é a luxúria. Temos que trabalhar, então, para eliminarmos a luxúria. A virtude seria a castidade. É a castidade. O intelectual inferior está localizado na medula, na altura do coração. A função pensar, a energia dele é mental. Aqui nós
nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque se nossos pensamentos não forem puros, forem contaminados, assim, às vezes tem os egos agregados, você tem aquele pensamento, vê uma coisa bonita e você cobiça aquilo, você inveja aquilo, então vem um pensamento, meu Deus, aquilo poderia ser meu, mas ela conseguiu primeiro do que eu. Então são pensamentos inferiores que a gente tem que eliminar. O defeito dele é o orgulho, então. E para combater o orgulho, a virtude do orgulho seria a humildade, você ser humilde. Mas humildade de coração, não aquela aparente, porque se você fingir humildade, você está sendo orgulhoso. Você tem que sentir essa humildade. O quinto, básico, é o motor. A sua localização é na laringe aqui, mas sempre na medula espinhal. Laringe para a gente ter um ponto de referência. Tá? Fica bem na base do crânio. Sua função controla o quê? A fala e os movimentos que fazemos. Falar é uma energia, né? É motriz. Fazer também é motricidade. Então aqui, o que a gente tem que tomar cuidado? Para não desequilibrar os centros da máquina humana com esse centro motriz. Pegamos aquele atleta que faz muito exercício físico para ficar com o corpo, às vezes, bombadão, saradão. Aí ele acaba sobrecarregando os outros centros, porque ele usou demais a energia motriz. E às vezes até atrofia alguma parte da motricidade, das funções do corpo. O sentido é a visão e o defeito dele é a ira. O oposto, quando a gente trabalha sobre esse centro para chegar na sua virtude, né, o oposto da ira é a benevolência, é a paciência, é a calma, né? Você não ter aquela reação diante de uma situação de estado nervoso, você poderia ali usar a sua força bruta ou agredir com palavras. E os centros superiores, que pouco se manifestam em nós por causa dos nossos defeitos e de nós sobrecarregarmos esses outros centros básicos, são o centro emocional superior, que é localizado na glândula pituitária. Sua função é julgar. O que nós devemos também cuidar com nossos julgamentos, né? Não julgar o outro, não criticar, então, porque quem é que nós temos que julgar? A nós mesmos, olhar nossos defeitos. A energia dele é da consciência, o sentido então de autoobservação, clarividência. Um defeito seria a gula. Para combater a gula, em contrapartida, a gente trabalhar em cima desse centro, seria a temperança. E nós temos o mental superior, localizado na glândula pineal. A função é saber, a energia do espírito puro. Sentido é de polipidência e o defeito é a inveja. O mental superior, o que a gente tem que cuidar com o mental superior aqui é a questão de não deixar a mente dominar. Nossa mente repleta de egos fica todo o tempo nos bombardeando. Então a gente tem que saber se auto-observar para poder eliminar esses egos. O defeito é a inveja e a contrapartida, quando a gente trabalha em cima desse centro intelectual superior, a gente vai desenvolver o altruísmo, desejar o bem ao próximo. Então, o que é o equilíbrio desses centros? O equilíbrio desses centros é o primeiro resultado direto da eliminação dos nossos egos. A gente só consegue equilibrar esses centros se auto-observando, né, através da meditação.
se autoconhecendo, porque a maioria de nós não nos conhecemos. A gente conhece o outro, a gente critica o outro, analisa o outro, mas nós não nos analisamos, nós não olhamos para nós, quem eu sou, né? Quais são os meus defeitos. A maioria de nós, muitos não sabem que nós temos esses centros dentro da máquina humana, porque eles não são visíveis. A eliminação dos nossos defeitos psicológicos e dos nossos eus, isso qualquer um pode verificar através da autoobservação, evitando a identificação com o mundo exterior e com seus próprios egos. Para que a autoobservação possa prosseguir, a gente, quando analisa, se autoobserva e vê que tem um agregado psicológico, um ego agindo em nós, o que nós devemos fazer? Pedir à Divina Mãe Kundalini dentro de nós que elimine, que queime esse defeito. Então a gente observou o defeito, detectou, está ali. Né? Tem que conhecer ele profundamente, não tenho que criticar, não tenho que julgá-lo, eu tenho que conhecê-lo. Quando eu conheço esse defeito, eu peço, Mãe Divina, Mãe Kundalini, queime esse defeito. Às vezes não acontece momentaneamente, é um trabalho contínuo. Né? Esse defeito pode se manifestar mais de uma vez, ele voltar, esse ego, eu tenho que tê-lo que queimá-lo várias e várias vezes. É um trabalho contínuo em cima de nós, de instante em instante, de momento em momento, eu tenho que queimá-lo. E que desequilibram esses centros? É o ego. Quem desequilibra o funcionamento dos centros energéticos humanos e a sua eliminação fará com que cada centro passe a trabalhar com a sua própria energia. Por que equilibrar os centros? Porque nossos centros, como eu disse, eles estão em desequilíbrio. Pela raiva, luxúria, inveja, ciúmes, estresse, por todos esses defeitos. Que ao eliminarmos, vamos estabelecendo a ordem energética interior. E com isso haverá um excedente de energia sexual. Por que há um excedente de energia sexual? Porque cada centro desses, quando em desequilíbrio, o sensitivo, o inferior, emocional inferior, intelectual inferior e o motriz, eles vão roubar essa energia, porque se sobrecarregaram, daí eles perdem a sua energia, eles vão, então, sacar, eles vão roubar a energia do centro sexual. Porque é uma energia mais volátil, mais pura, eles vão roubar dela. Seja devido à sua própria natureza, porque devido aos abusos, os outros centros então esgotaram as suas próprias energias, com as quais deveriam trabalhar, então vão necessitar de alguma forma para poderem funcionar. E todo esse desequilíbrio se dá pela atuação do ego. É o ego quem desequilibra nossos centros. Qual a importância, então, do equilíbrio dos centros energéticos? Os centros energéticos equilibrados não roubarão a energia sexual criadora e sagrada necessária para a fabricação do mercúrio, ou seja, a matéria-prima necessária para a criação de nossos corpos solares. Então, o mercúrio nada mais é que a nossa energia criadora sexual mais purificada. A partir do momento que esse sêmen é cozido, recozido, ele é transformado em mercúrio. Mas é um processo gradativo e demorado, ele é longo. Como que nós podemos comprovar a atuação dos defeitos psicológicos em nós? Existe em nós um sentido que está atrofiado pelo desuso. Como eu disse, trata-se da autoobservação. Com esse sentido, podemos perceber a atuação dos defeitos psicológicos em cada centro. E percebendo isso, podemos eliminá-los através do que chamamos de morte psicológica, também conhecida como morte mística ou ainda morrer psicológico. Quando iniciamos o trabalho sexual,
fabricação dos mercúrios. Quando é que a gente começa a fabricar os mercúrios? Quando a gente inicia o trabalho sexual. Ou seja, quando iniciamos as nossas práticas de magia sexual, sem derrame de sêmen e sem espasmos. E sem orgasmos. Utilizamos fatalmente aquela energia mesclada ainda no começo suja, né, característica dos desequilíbrios dos centros da máquina humana. Alquimicamente, dá-lhe o nome de mercúrio seco ou negro e enxofre arsenicado. Isso é no começo, antes do trabalho, né, em nós. Esse enxofre arsenicado que seria contaminado, referindo-se ao semi-impuro dos profanos e ao fogo débil, ainda não desperto, respectivamente. Quando, porém, surge o excedente, o H12, é sinal que a qualidade da energia sexual melhorou, que a qualidade do sêmen melhorou, pois deixa de estar mesclada com outros hidrogênios mais pesados. Então, dizemos que o mercúrio de negro, ele passa a branco. Essa qualidade de energia já serve para a transmutação sexual, porém ainda não gera o fogo sagrado. É necessário muitas e muitas purificações para que ele atinja este nível. E isso somente é possível através dos 3 fatores da revolução consciente: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. A energia sexual é de natureza bipolar, ou seja, possui um polo positivo e um negativo. Do testículo direito parte o canal semitérico semifísico, cujo nome em sânscrito é Ida, o qual serve para conduzir durante a transmutação sexual a polaridade negativa. Termo que usamos neste caso para designar a energia sexual lunar, da energia sexual. Do testículo esquerdo parte o Nadi, que também quer dizer canal, de natureza solar, chamado Pingala, que tem por finalidade conduzir a energia solar sexual até o cérebro. Aqui, ele é representado, o Indá e o Pingala, pelo caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio, são 2 energias que começam no centro sexual e eles vão subindo pela coluna vertebral, o polo negativo e o positivo, o Indá lunar negativo e o Pingala solar positivo, que através da magia sexual, né, da magia da transmutação casta, pura, feita com consciência, pelo casal alquímico, ela vai então se energizando, esse mercúrio vai se purificando e ele vai subindo, né, se entrelaçando pela nossa coluna, que seria o bastão, né, por isso caduceu de Mercúrio, o bastão, que é a coluna, é a base, que é a parte sexual, e vem se entrelaçando esses 2 canais, até chegar às asas, né, na altura do coração nós temos então as asas do Espírito Santo, né, passando por ela, se espiritualizando, até chegar à parte cerebral. Já o fogo sagrado, toda essa energia vai, né, se espiritualizando, chegando então a transmutação, chegando ao seu ápice, chegando à parte espiritual. Uma verdadeira conexão divina com o Criador, com a criação, a força da energia sexual desse Mercúrio trabalhado. Deste modo, então, a energia solar quente positiva parte do testículo esquerdo e chega à fossa nasal direita. Isso no homem, depois de ter passado pelo mesmo lado do cérebro. E, obviamente, a energia lunar fria negativa que parte do testículo direito chega à fossa nasal esquerda.
Na mulher, toda essa ordem se inverte. Assim, na mulher, a energia sexual solar parte do ovário direito e chega à fossa nasal esquerda. E a energia sexual lunar parte do ovário esquerdo e chega à fossa nasal direita. Ao fogo sexual desperto, o fogo sagrado, é chamado de enxofre. Enquanto o sêmen, que tem grande relação com a qualidade da alma, é chamado de mercúrio. Então, quando esses dois se encontram, né, já purificados, nós vamos ter a energia vai mudando de cor. Chega a amarela, depois, finalmente, a cor vermelha. Aqui, então, se adquire a castidade científica. Ocasião que se dá o despertar da serpente ígnea, dos nossos mágicos poderes, a nossa divina mãe Kundalini. Essa simbologia cromática é muito explorada pelos alquimistas e muito pouco compreendida pelos leigos, porque estes não entendem que o Criador atua através dos instrumentos. E a energia sexual é esse instrumento, uma força que circula no universo. Segundo os preceitos alquímicos tradicionais, o verdadeiro êxtase é alcançado quando o homem e a mulher, através da alquimia sexual. Vou mostrar para vocês então a alquimia sexual, tá? O casal transmutando, né, as suas energias sexuais, fabricando o mercúrio, na fabricação do mercúrio, que é a matéria-prima divina da criação. Imagine o caduceu de mercúrio no centro da coluna. Imaginem essas energias se cruzando, formando 8, através dos centros da máquina humana. Né? Parte do lado direito no homem, Pingala, cruzando como duas serpentes. Deste lado esquerdo, Ida, cruzando, se entrelaçando em Pingala, se cruzando. Na mulher é o contrário, né? Ida estará da parte esquerda e Pingala na direita. Uma lunar, uma energia lunar e outra solar, dois polos diferentes. Por isso, na prática da magia sexual, na fabricação de mercúrios, só pode haver a transmutação com o homem e a mulher. Então, o objetivo é a regeneração e a criação desse mercúrio para chegar na supremacia espiritual, né? Na sua conexão com o divino, com o seu Criador. Então essas duas forças se conectam, se encontram, despertam o Espírito Santo nesta altura, por isso aqui temos as asas do Espírito Santo. Aqui estão as asas espirituais, transcendendo até o seu contato divino. Então transmuta o fogo em luz. Veja que em cima nós temos então a luz criadora. Tudo fica claro, aqui é o nosso vazio, é o nosso zero, nosso eu iluminador. Inspirados no amor consciente, os estados de êxtase dependem da intensidade da luz e esta depende da transformação do fogo sexual. Há infinitas formas de êxtase, porém a mais elevada e profunda é a tântrica alquímica, então, que é a cópula entre o homem e a mulher.